E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer aqui a análise de alguns sonetos do Luiz de Camões, né? Fazer a leitura e a análise, né, de alguns sonetos dessa minha edição aqui. Eu gostaria de começar muito interessante, que é constantemente citado também em muitos lugares, que é o soneto aqui da página 168 dessa minha edição. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, com a matéria simples busca a forma. Quando eu li pela primeira vez esse poema, me chamou particularmente a atenção esses dois últimos versos, os três, na verdade, né? Está no pensamento como ideia e o vivo e puro amor de que sou feito, com a matéria simples busca a forma. Aqui ele está fazendo uma analogia entre a sua constituição interna, a constituição interna do autor, né, do lírico, do poeta, né, a sua constituição interna com a forma final que ele busca, né? Porque ele fala, ó, esta linda e pura semi-ideia, que como acidente em seu sujeito, assim como a minha se conforma, ou seja, a linda e pura semi-ideia dele, que é justamente a ideia de transformar-se na coisa amada, né? Essa linda e pura semi-ideia dele está no pensamento, está na alma dele, né? Assim como o acidente em seu sujeito. Ou seja, esta linda e pura semi-ideia ocorre na alma dele como acidente. Aqui, quando eu falo acidente, eu me lembro, né, do conceito de acidente mais aristotélico, né? Aquela noção de que um acidente ele pode ocorrer a um ente, né, a um objeto, né, mas o acidente ele não faz parte do conceito do objeto, mas não é totalmente contra a natureza deste, né? Então, um acidente ele pode ocorrer a um objeto, por mais a um ente, né, a um ser, por mais que não esteja totalmente, por mais que não seja totalmente contra a natureza dele, né? Então, assim, sei lá, um ser, uma vaca, ela pode escorregar e cair, né? Isso é uma acidentalidade, né? Isso não faz parte da natureza da vaca, mas não vai totalmente contra a natureza dela, né? O modo de ser dela. Um acidente é algo que pode vir a ocorrer no ser por motivos do acaso ou aleatório, mas que não vai totalmente contra a natureza dele, né? Que ainda assim, ou seja, um acidente, de certa forma, ele está abarcado pelas possibilidades gerais do ser. E aqui, como ele fala, ó, esta linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, assim como a minha se conforma. A ideia dele se conforma na alma dele como o acidente em seu sujeito, ou seja, o acidente naquilo no qual ele ocorre. Então, existe uma analogia muito engraçada aqui, porque por mais que essa ideia não faça, é como se essa ideia, ela não, né, tomando o conceito de acidente, a ideia não faça parte da natureza dele, mas se conforma, se impregna na alma dele, né, como o acidente, né, que eu expliquei agora. Aí ele continua, está no pensamento como ideia, ou seja, essa ideia, né, dele se impregna na alma dele, né, como um acidente, ou seja, algo que não faz parte dizer, da natureza pura do ser, mas que está abarcado nas suas possibilidades. É, e ele continua, o vivo e puro amor de que sou feito, com a matéria simples busca a forma. Esses dois últimos, para mim, são a chave de ouro, por assim dizer. Veja, o vivo e puro amor de que sou feito. Agora, ele não está mais falando da acidentalidade em sua alma, né? O poeta, né, o Camões, ele não está mais falando da acidentalidade em sua alma. Ele está falando do coração de sua alma, ou seja, o vivo e puro amor de que sou feito. Ou seja, ele não está mais falando de uma acidentalidade, de uma vicissitude, de uma característica alheia, né, ao conceito do ser. Agora ele está falando de algo que vem do próprio centro, do coração do ser, que é o vivo e puro amor de que sou feito. E aí ele termina com uma matéria simples busca a forma.
A matéria simples, eu imagino assim, é, o que talvez, né, os escolásticos chamariam matéria-prima, né, matéria primeira, né? Os escolásticos diferenciavam matéria primeira e matéria segunda, né? A matéria primeira seria uma imagem assim, do caos, né, da matéria primordial, né, da qual o universo é feito, e a matéria segunda seria a matéria que ganha uma forma a partir do ente inteligível, né? Então, quer dizer, o ente inteligível é que dá forma para a matéria. E aí ela se torna matéria segunda. Então, assim, a matéria por si, a matéria ela não é fecundada por si mesma, né? A matéria não ganha forma por si mesma, né? Inclusive, esse é um dos grandes erros filosóficos do materialismo, né? Do materialismo moderno. O, a matéria em si, ela não se dá a si mesma a sua forma, né? Ela precisa do ente inteligível que lhe dê a forma, e a matéria é tão tal que a matéria busca a forma, né? É isso que o Camões está dizendo aqui, né? Quer dizer, o amor que faz parte dele está, quer dizer, constitui ele tão integralmente que ele busca esta forma, né, dada pelo amor, assim como a matéria simples busca a forma, né? Então aqui ele faz uma analogia belíssima entre conceitos filosóficos e essa sua essa sua ideia de transformar-se na coisa que ele ama, né? Então ele ganha a forma a partir desse amor, né? Porque ele quer se transformar enfim, nessa beleza, nesse amor, nesse ser amado. E tem vários outros aqui que eu gosto também. Ah, tem esse daqui, ó. Verdade, amor, razão, merecimento. Qualquer alma farão segura e forte. Porém, fortuna, caso, tempo e sorte, tem do confuso mundo o regimento. Efeitos mil revolve o pensamento, e não sabe a que causa se reporte, mas sabe que o que é mais que vida e morte, que não o alcança o humano entendimento. Doutos varões darão razões subidas, mas são experiências mais provadas, e por isso é melhor ter muito visto. Coisas há aí que passam sem ser cridas, e coisas cridas há sem ser passadas, mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Aqui ele põe pelo que eu vejo, ele está trabalhando a dicotomia do mundo, né? Ou seja, por um lado você tem a verdade, o amor, a razão e o merecimento, que fortalecem a alma humana, mas por outro lado você tem o acaso, a fortuna, né? Por assim dizer, as aleatoriedades que fazem parte do mundo, né? O mundo é isso é, de certa forma, isso é muito comum na visão pelo que eu vejo, né? Isso é muito comum na visão do Camões, né? Essa visão de que o mundo é esse caos, né? E de que o homem, né? Através do fortalecimento da sua alma, tenta lidar e tenta, de certa forma, reger, né? Tenta crescer nesse mundo de caos, né? Tenta se afirmar nesse mundo de caos. Né? Aí, ó, efeitos mil revolve o pensamento, e não sabe a que causa se reporte, mas sabe que é mais que vida e morte, que não alcança o humano entendimento. Então, assim, o ser humano ele se dá a vários conceitos e mitos e ideias para tentar unificar esse caos que é o mundo em algo inteligível, né? Mas no fim ele não sabe a que causa ele vai se reportar, ele não sabe a que causa ele vai procurar, para o estado de coisas que ele vê no mundo. E ele fala: doutos varões darão razões subidas, mas são experiências mais provadas, e por isso é melhor ter muito visto. Então aqui, né, aquela dicotomia, né, entre a ideia, né, e a experiência, né. Isso também está muito presente na poesia do Bruno Tolentino, né, essa dicotomia, essa guerra que existe entre a ideia, né, ou seja, a ideia no sentido de razão, ou seja, no sentido de unificar a experiência em uma cosmovisão, né? Ou seja, em uma visão geral do mundo, né? Então, por um lado, você tem a tendência da mente humana de unificar a experiência, né? Enfim, a vida e o mundo em uma única visão, né? O que da onde se originaria as cosmovisões e as ideologias também, né? E por outro lado você tem a experiência, né? A vida é sempre nova, né? Como falaria Belchior, né? A vida é sempre nova e ela sempre vai trazendo novas experiências, novos dados. Então, quer dizer, o Camões, né? Ele põe essa dicotomia entre a experiência e a razão, né? A razão no sentido de tendência do ser humano de unificar a experiência em uma única cosmovisão geral do cosmos e do mundo, né? Doutos varões darão razões subidas, mas são experiências aprovadas, por isso é melhor ter muito visto. Coisas há aí que passam sem ser cridas, e coisas cridas há sem ser passadas, né? E aqui, agora a questão da veracidade, né? Tipo, muitas coisas ocorrem
e muitas coisas dizem, né, que se ocorreu, mas muitas delas não tem como se verificar, né, principalmente coisas de teor histórico, né. Aí ele fala, mas o melhor de tudo é crer em Cristo, né. Aqui é quando o homem descobre a transcendência, né, a transcendência em Cristo, superando todas essas dicotomias, né, entre o homem e o mundo, né, toda essa dualidade que existe na vida humana, né, só pode ser superado pela transcendência em Cristo, né, que é como ele termina o poema, né, então também é uma coisa de uma beleza extraordinária. Deixa eu ver aqui se eu acho algum outro que eu goste. Outro poema que retrata, né, essa visão dicotômica e meio trágica do mundo, presente no Camões, é esse. Vós outros que buscais repouso certo na vida, com diversos exercícios, a quem, vendo do mundo os benefícios, o regimento seu está encoberto. Dedicai, se quereis, ao desconcerto, novas honras e cegos sacrifícios, que, por castigo igual de antigos vícios, quer Deus que andem as coisas por acerto. Não caiu neste modo de castigo quem pôs culpa à fortuna, quem somente crê que acontecimentos há no mundo. A grande experiência é grão perigo, mas o que a Deus é justo e evidente parece injusto aos homens e profundo. Novamente essa guerra do homem com a fortuna, do homem com o fado e a grande tragédia que é o mundo. Ele fala assim, dedicai, se quereis, ao desconcerto, novas honras e cegos sacrifícios, né? Ou seja, são as pessoas, né, os homens que dedicam ao caos os seus sacrifícios, né? Tentam buscar no caos algum tipo de sentido e ficam tentando se encontrar ali, né? Talvez uma certa referência ao paganismo, né? Ou seja, a tendência de ver no mundo material a essência ou a matéria do mundo espiritual, né? Ou seja, não encontrar realmente a transcendência em algo que está muito acima disso, né? Aí é por isso que ele fala, não caiu neste modo de castigo quem pôs culpa à fortuna, quem somente crê que acontecimentos há no mundo. Então, quem põe culpa na fortuna, né, na sorte, no acaso, né, não se preocupa tanto com isso, porque a grande experiência é grão perigo, né? E aqui, a grande perigo da alma humana é em se render ao caos, né? Em acreditar que só existe caos no mundo e que não existe uma unificação transcendente, né? Aí a grande experiência é grão perigo, mas o que a Deus é justo e evidente parece injusto aos homens e profundo, né? Então, novamente, essa visão de que a transcendência e a superação das dualidades do mundo encontra-se em Deus, né? Em Jesus, na transcendência. Deixa eu ver aqui. E tem vários outros que ele fala da terra também, né? De questões mais bucólicas, por assim dizer, né? Tem essa daqui que eu gosto pra caramba. A formosura desta fresca serra e a sombra dos verdes arvoredos, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gatos derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza, com tanta variedade nos oferece, me está se não te vejo magoando. Senti tudo me enoja e aborrece, senti perpetualmente estou passando, nas mores alegrias, mor tristeza. Aqui ele faz uma construção poética, né, de que ele vê a natureza, mas a beleza da natureza não lhe toca a alma, porque ele está sentindo falta, né, da mulher amada, então ele não consegue ver a beleza do mundo, né, porque a sua alma está corroída. Tem dois versos aqui que eu acho fantástico, que são: enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está se não te vejo magoando. Ele fala rara natureza e com tanta variedade nos oferece. Ou seja, tem um paradoxo aqui, né? A natureza, ela é rara e variada ao mesmo tempo. É muito engraçado. Eu acho que esse é a melhor definição da natureza. A natureza, ela é sempre rara e é sempre variada e é sempre comum ao mesmo tempo. Porque, veja, toda paisagem se parece, né? São árvores, são campos, são a grama, são o sol, são o céu. Ou seja, a natureza em si, em toda ela é muito parecida, né? Ela não é muito variada, mas mesmo assim, toda vez que a gente vê uma paisagem, né, uma cena da natureza, a gente sente que vê algo novo, algo raro, algo nunca visto antes, né? Toda vez que a gente vê uma montanha, por mais que a gente já tenha visto muitas montanhas antes, a gente sente que está vendo algo único, né? Porque a natureza, ela tem realmente essa profundidade simbólica, né? Ela consegue despertar na gente tendências de pensamentos diferentes, né? Então ele fala, a rara natureza com tanta variedade nos oferece. Então, assim, a natureza, ela é rara, por um lado, mas ao mesmo tempo ela tem esse ar de variedade, né? Então, por exemplo, toda vez que
Hoje em dia é muito comum isso, né? Toda vez que o sujeito vê, por exemplo, um sol se pondo, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e tirar uma foto, né? Por mais que ele já tenha visto o pôr do sol várias vezes, ele ainda assim vai lá e tira uma foto. Por quê? Por mais que ele já tenha contemplado aquela cena inúmeras vezes, ainda assim, toda vez que ele vê novamente, ele sente que é algo raro, né? Então, a natureza, ela é algo raro e variado ao mesmo tempo, né? Raro e comum ao mesmo tempo, né? Ela é comum na sua onipresença, mas cada ponto dessa onipresença é raro, e por mais que você já tenha visto coisas parecidas, você sente que aquilo dali é realmente um fenômeno que jamais se repetirá, né? E essa é uma tendência realmente, assim, como eu falei, eu acho que essa daqui é a melhor definição da natureza, uma das melhores descrições da natureza, né? A natureza é rara e variada, né? É rara e abundante ao mesmo tempo, né? Então é isso, eu trouxe aqui, foram as análises de 4 poemas, né? Estão aqui nessa edição, né, da editora Príncipes, né? O número, a numeração de cada soneto eu vou deixar aqui na descrição, tá? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.